Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, faça sol, faça chuva, esfrio, esquente, com qualquer problema, nós vamos em frente com Chave do Enem. Estamos chegando na terceira semana desse semestre e você sabe que essa semana, então, é noite, nós temos a noite de Ciências da Natureza. Vamos falar de biologia, física e química. Tá preparado? Tá preparada? Pegou o material? Você sabe que o nosso material é preparado juntamente com o seu livro, a sua apostilinha da Casa Publicadora. Então pega lá seu material, pega a biologia, depois pega a física e por último química. Senta aí que nós vamos rever os primeiros módulos, as primeiras unidades deste bimestre. Preparadinho então? Pegou água? Você sabe, então também pode salvar esse vídeo no seu playlist para poder rever. Está estudando para o vestibular, estudando para o Enem, estudando para a sua prova, o material está aqui junto com uma série de aulas que nós temos nessa playlist. Olha só, nós já temos uma playlist com 3 anos de aula. Toda semana tem uma aula nova, então você pode rever a qualquer tempo, qualquer aula, qualquer resolução de exercício. Beleza, então? Combinado? E no final, não vai embora, porque tem resolução de exercícios de matemática. Fez o simuladinho? Então, sem mais demora, rodou a vinheta. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de Biologia da Chave do Enem, aqui do terceiro bimestre, nosso primeiro simulado de Ciências da Natureza, e eu pensei em nós revisarmos alguns pontos do conteúdo de Zoologia que a gente começou a estudar esse bimestre, né? É um conteúdo bastante denso, nem sempre tem muito tempo para a gente trabalhar, então o meu objetivo aqui não é falar tudo sobre o assunto, até porque eu precisaria de várias aulas para isso, mas eu vou ressaltar algumas coisas bastante importantes que eu julgo essencial para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer o Enem, tá? Focado aí nessas provas. Bom, vamos começar falando dos poríferos, que são o primeiro grupo de animal que a gente estuda, né? Quando a gente começa o estudo da zoologia. Veja nessa imagem que nós estamos vendo aí uma colônia de esponjas. As esponjas, elas são muito importantes para o ecossistema marinho, não apenas por causa da alimentação, equilíbrio ecológico, mas muitos animais acabam vivendo dentro desses animais, né? Às vezes você dá uma olhadinha aí nas esponjas e você acha que aquilo é pedra, é rocha, mas é um ser muito vivo, por sinal. Vamos dar uma olhadinha aqui nas características principais, né? As esponjas, elas são conhecidas como parazoários. Por quê? Elas não têm tecidos verdadeiros. Então, logo depois que tem a fecundação, o embrião, etc., não tem todo aquele desenvolvimento embrionário que provavelmente seu professor fez revisão aí no início desse bimestre, tá? É por isso que eu não posso dizer que ela tem sistema digestório, respiratório, muito menos sistema nervoso. Então, por isso, as esponjas, elas também são chamadas de parazoários, tá? Mas elas têm células, né? Essas células, elas têm aí seus metabolismos, mas elas não conseguem formar tecido, ou seja, trabalhar de forma uniforme, né? Mas elas têm ali os seus mecanismos de auxiliar uma outra. Então, a gente tem algumas células importantes que eu listei aqui. A gente tem os espongioblastos, que produzem espongina, que é uma proteína que dá uma certa flexibilidade para essas esponjas, né? Então, esponjas que têm mais espongina são menos rígidas, as que têm menos são um pouco mais rígidas, e os escleroblastos que produzem as espículas, que são estruturas, em muitas vezes de silício, que ajudam a dar sustentação para formar aquela estrutura que a gente acabou de ver na imagem. Outras células importantes que nós temos aqui são os pinacócitos, ficam ali no revestimento, né? A gente tem também os arqueócitos, os amebócitos e uma atenção especial aqui para os coanócitos. Gente, os coanócitos são células muito importantes que ficam e que são flageladas
e que tem uma função de permitir o fluxo de água nesse animal. Porque veja, quando você tem uma estrutura dessa esponja, você tem um espaço oco, né? Então, esse orifício de cima, né, por onde a água sai, é chamado de ósculo. Esse espaço vazio é chamado de átrio, tá? Se o ósculo é por onde a água sai, por onde a água entra. Bom, lembra que as esponjas são chamadas de poríferos não é à toa, porque elas têm o corpo cheio de poros, né? Então, a água vai entrar pelos poros, certo? E aí, com o batimento do flagelo dos coanócitos, essa água vai passar pelas células e vai sair do átrio ali pelo ósculo. Então, a água entra pelos poros, sai pelo átrio e pelo ósculo, né? Olha só que interessante esse GIF aí. Mostra esse fluxo da água, né? Então, você tem ali os coanócitos, você tem os flagelinhos, eles batem e isso ajuda a água a circular dentro da esponja. E o que acontece aqui é que justamente essa circulação da água que traz nutrientes e matéria orgânica para esses indivíduos poderem se alimentar. A esponja é séssil, ela não sai andando por aí, ela é fixa, né? No substrato ali, a gente tem esponjas marinhas, de água doce também. Então, como que elas se alimentam? Bom, a comida vai até elas. Então, nessa circulação da água do mar, a matéria orgânica que está ali passa por essas células e essas células vão absorvendo e aí vão se alimentando e transferindo esses nutrientes pela estrutura ali, pela parte interna, que tem uma substância um pouquinho gelatinosa, onde ficam células, etc., que é a mesogleia, tá? Então, apesar de serem simples, esses organismos, eles são bastante complexos e bem importantes. Aqui na reprodução, a gente tem a reprodução assexuada. Essa reprodução, ela pode ser ali por brotamento. Então, vocês viram lá naquela imagem da colônia, né, que tem um monte de esponjinha uma do lado da outra, porque começa a crescer um brotinho aqui, ele vai crescendo, 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 ele pode permanecer ligado à principal ou ele pode cair e aí então formar um novo indivíduo, tá? Nesse caso é uma espécie de reprodução clonal. E aí a gente tem na reprodução sexuada, existe fecundação, então algumas células se diferenciam em espermatozoides, nadam até as células da estrutura feminina, tem a fecundação, tem uma fase larval, essa larva fica nadando por um tempo, depois ela se fixa no substrato, cresce e vira uma nova esponja, certo? Vamos falar aqui de quinidários, águas-vivas, né? Os corais, animais aí tão lindos e importantes para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, né? Às vezes a gente vê aí umas águas-vivas assim em aquário, ou você está no mar e acaba vendo, fica morrendo de medo porque de fato as estruturas urticantes que eles têm podem fazer um estrago, né? Mas são animais bastante importantes aí para o mar e para os oceanos. Vamos ver as características gerais? Bom, a gente também tem uma simetria radial, certo? É uma simetria que os poríferos também têm. Só que, ao contrário dos poríferos, a gente já tem tecidos aqui. Então, a gente já pode usar aquela classificação embriológica para dizer que eles são diblásticos, né? Eles têm 2 tecidos embrionários. As principais células desses indivíduos são chamados de quinidoblastos, certo? Os quinidoblastos vão se transformar depois em quinidócitos, ok? Esses quinidócitos, eles ficam nos tentáculos. E é nesses quinidócitos que tem uma substância urticante. E quando esses tentáculos da água-viva, ou no caso da hidra aí, né, eles acabam passando em algum animal, ou enfim, esse dispositivo que tem ali, que é o nematocisto, ele acaba disparando e liberando a substância urticante, que pode causar queimaduras sérias, inclusive reações alérgicas, né? Então, a primeira coisa que é preciso fazer quando você encontra com alguém que passou por isso por favor, busque ajuda, não vá fazer outras coisas aí em cima, tá? Então, busque ajuda de bombeiros, porque às vezes essa pessoa pode ter uma reação alérgica bastante séria e precisa de atendimento hospitalar, ok? Então,
essa é uma característica bastante importante desse grupo, por isso que a gente chama eles de quinidários, né? Outra coisa interessante aqui é que eles são encontrados em duas formas, o pólipo e a medusa. A medusa, ela tem os tentáculos voltados para baixo, como a água-viva tem. Já os pólipos têm os tentáculos para cima, como a hidra, ok? Outra coisa importante é que eles têm sistema digestório incompleto. Significa que eles não têm boca e ânus, não tem um início e final, né? A boca também funciona como um orifício por onde saem os resíduos. E uma outra característica importante é que, como eles já têm uma espécie de cavidade digestiva, né, que é chamada de selêntero, por isso que eles também são chamados de selenterados, eles têm um tipo de digestão que é intra e extracelular. Intracelular e extracelular por quê? Extracelular por quê? Porque essas células dessa cavidade acabam liberando enzimas que iniciam a digestão do alimento que entrou ali, né? Então a digestão começa, só que ela não é completamente terminada, ela vai terminar apenas no interior da célula e por isso que é intracelular. Outra questão importante, já que eles são parazoários, né? É que eles são metazoários, é que eles têm um sistema nervoso, mas ele é difuso, né? Então você tem espalhados no corpo do animal diversas célulazinhas que têm essa função de captar os estímulos, ok? Já partindo para a reprodução, a gente tem aqui o ciclo de vida assexuado, um exemplo aqui da hidra. Então você tem ali a hidra adulta, tem um brotinho, né, que cresce do ladinho, esse brotinho cresce e cresce, e depois ele se solta e ele cai do ladinho ali. Lembrando que esse é o tipo de também de reprodução clonal, né, porque você só está crescendo um novo indivíduo de um que já existe, não há variabilidade genética. Agora, um tipo de reprodução interessante dos selenterados, dos quinidários, é que eles têm um ciclo de vida chamado de metagênese. É um ciclo de vida que tem alternância de gerações. E é um ciclo que tem um esquema bem parecido com o que nós estudamos com as plantas no bimestre passado, né? As plantas também têm alternância de gerações na sua reprodução. Uma etapa sexuada, uma etapa assexuada, uma etapa haploide, uma etapa diploide. Aqui a gente vai ver a mesma coisa. Então você vai ter a fecundação dos gametas, e aí essa fecundação vai produzir um zigoto, que vai produzir uma blástula, e vai se desenvolver numa larvinha que é chamada de plânula, é uma larva livre natante. Essa plânula vai nadar por aí, se alimentar, e depois de um tempinho ela vai se fixar, e ela vai produzir um pólipo. Esse pólipo, que é uma colônia, com o tempo desse pólipo vão se desprender as medusas, e aí a gente tem novas medusas por aí, tá bom? Então você tem aqui uma etapa que a reprodução é assexuada, né? Que é essa etapa aí do brotamento dos pólipos, que libera as medusas, e a etapa sexuada, que é a fecundação, certo? Então, basicamente, isso é o que nós temos a respeito de poríferos equinidários, e a gente vai para uma parte bem deliciosa da biologia, não é mesmo? Vamos falar de vermes! Vamos falar dos vermes que são, gente, tão importantes para a saúde pública. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Quando a gente pensa em vestibular e em Enem, lógico que é importante você saber o ciclo de vida desses animais, mas o mais importante é você aplicar esse ciclo de vida na saúde pública, ou seja, de que forma a reprodução desses vermes vai ser importante para eu criar políticas de saúde que vão prevenir, que são profiláticas, que vão evitar que as pessoas peguem essas doenças, porque sempre quando as pessoas ficam doentes, né, a gente tem um aumento do gasto público e, infelizmente, em alguns casos, a perda de vidas, né? E imagina uma criança que entra em contato com esses vermes que roubam nutrientes importantes no seu desenvolvimento, ela vai ter dificuldade de ir à escola, de se concentrar, de aprender. Isso vai ter repercussões na vida adulta, né, desse estudante. Então, quando a gente pensa em Enem, a gente precisa pensar em todos esses aspectos, não apenas ficar estudando ciclo, vetor e hospedeiro, mas você, tá, beleza, como que isso vai me ajudar a criar estratégias que são viáveis para a gente ajudar a população? Sempre pense nisso,
tá? Vamos então, começando com os plateumintos, eu fiz essa lista aqui de características importantes. Então, a gente tem já animais que têm uma simetria bilateral, são triblásticos, mas não possuem celoma, então eles são vermes que têm o corpo achatado, que eles não têm uma cavidade que preenche o corpo. A digestão já é intracelular e a boca elimina esses resíduos. Eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, é possível que tenha uma diferença nos indivíduos entre macho e fêmea, ou possa ser que um indivíduo seja hermafrodita, ou seja, que tenha as características reprodutivas, órgãos femininos e masculinos do mesmo indivíduo, tá? Não tem sistema circulatório ou respiratório, como que eles conseguem esses gases e como que eles transferem isso para as células, tudo por difusão. Eliminação de excretas em estruturas são chamadas de células flama ou protonefrídeos, e um sistema nervoso que tem já uma espécie de gânglio cerebral, e isso é ligado em cordões nervosos que se espalha aí pelo corpo, tá? Reprodução assexuada. A gente tem essa divisão, essa reprodução das planárias, que é muito clássica, né, gente? Então, tem vídeo na internet, aí no YouTube, você pega a planariazinha, pica ela em 3, 4 pedaços e depois cada pedacinho vai virar uma nova planária depois de alguns dias, né? Então, o tipo de reprodução assexuada, né? A reprodução, a modalidade sexuada, você tem ali gameta feminino, gameta masculino, essas planárias elas vão se aproximar pelos poros genitais, vai ter o encontro de gameta, vão ser produzidos casulozinhos, e esses embriões depois vão virar as novas planariazinhas que vão sair desses casulos, tá? Agora chegou num dos mais importantes da parte dos plateumintos, que é a parte aqui da reprodução, em que a gente vai falar dos parasitas. Obviamente, eu não tenho tempo de falar de todos os ciclos do parasita, mas eu fiz uma tabela, algumas tabelas para ajudar vocês, tá? Então você pode dar um pause aí no vídeo e ver algumas informações interessantes dessas tabelas, porque eu vou falar meio rápido aqui, tá bom? Então você tem aqui, no caso da tênia, né, uma autofecundação, porque dentro da proglote, né, tem as estruturas que produzem os gametas, eles se fecundam ali, vão produzir os ovos dentro da proglote, e aí a pessoa que tem o verme no intestino, quando as fezes começam a se movimentar, essas proglotes elas vão se destacando do corpo do animal, vão abrindo e liberando esses ovos nas fezes, tá? Já o esquistossoma mansoni, veja que o macho e a fêmea elas têm uma diferença de tamanho. O macho fica dentro da fêmea e o encontro de gametas acontece ali, tá? E eles ficam na nossa circulação hepática, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo reprodutivo da tênia. Então, a gente tem ali no centro uma pessoa que tem o verme adulto no intestino, e aí você tem as proglotes grávidas ali, que tem os ovinhos, né? Esses ovos vão sair nas fezes. Essas fezes, elas podem ser consumidas pela própria pessoa, e a gente já vai dizer o que acontece quando isso acontece, né? Ou o porco pode consumir alimentos contaminados com as fezes que tem os ovos. E aí, quando ele ingerir esses ovos, vai liberar um cisticerco, que é uma larva, que vai pela circulação do corpo do animal se alojar na carne, no músculo. Eles têm preferência também, os cisticercos, pelo sistema nervoso, mas a maior parte das vezes fica na carne, tá? E aí, se uma pessoa come a carne com o cisticerco, que também é chamado de canjiquinha, né? Que é uma bolinha branquinha ali, então você não frita direito, as pessoas comem carne de porco, né? Não frita direito, não cozinha direito e não dá uma olhadinha na carne para ver se está tudo certo e come a carne com aquilo, aí você vai ingerir esse cisticerco no intestino e vai virar o verme adulto. Agora, se você se alimenta de coisas contaminadas com os ovos, o que deveria acontecer no porco acontece contigo. Então, os ovos, eles vão se transformar nos cisticercos, que vão pela corrente sanguínea, se alojar nos seus órgãos, especialmente na cabeça. Aí a pessoa ela pode desenvolver neurocisticercose, tá? No caso aqui do esquistossoma mansoni, essa é uma doença que aparece muito em vestibular e no Enem, porque também tem questões relacionadas ao saneamento básico, né? Então, quando a gente vê aqui na tênia, principal profilaxia é você tratar esgoto para que essas fezes contaminadas não cheguem nas pessoas e tratar pessoas que estão doentes, né? Fazendo exames diagnósticos, tomando remédio, essas coisas, tá? Esquistossoma mansoni, então veja, a gente tem aqui
uma pessoa que está com o verme, a fêmea e o macho, né? Eu falei ali que o macho fica dentro da fêmea, né? A fêmea fica dentro do macho. E aí tem a fecundação, produz os ovinhos ali no intestino, né? A pessoa vai eliminar esses ovos nas fezes. Esses ovos vão contaminar a água e vão liberar uma larvinha que tem cílios e que nada chamada de miracídio. Esse miracídio precisa de um vetor específico que é um caramujo, tá? Ele vai entrar no caramujo, ele vai passar por transformações nesse caramujo e o miracídio vai se transformar na cercária. A cercária vai sair do caramujo, vai nadar na água e aí quando alguém entrar lá para tomar um banho num dia quente, essa cercária vai atravessar a pele dessa pessoa, vai para a corrente sanguínea e aí se transforma no verme adulto ali no sistema porta-hepático, tá bom? E então uma pessoa acaba pegando essa doença quando ela tem contato com água que não foi tratada e que foi contaminada com essas fezes de gente que tem essa doença, né? Aqui tem essa tabela que eu montei aqui para vocês, então vocês têm ali as doenças, esquistossomose, tenias, cisticercose. É importante vocês lembrarem quem é o hospedeiro definitivo, quem é o intermediário. Definitivo é aquele em que o parasita se reproduz de forma sexuada. Intermediário é aquele que o parasita se reproduz de forma assexuada. E tem ciclos em que você tem mais de um hospedeiro. Esses ciclos que tem mais de um hospedeiro são os heteroxenos. Os monoxenos são aqueles que têm um único hospedeiro. E aqui tem medidas profiláticas para você também. Dá um pause, tira um print dessa tabela, que a gente vai seguir para os nemateumintos. Nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, não tem metameria como os anerídeos, mas eles já têm uma cavidade que preenche o corpo deles ali, né? Então a gente tem aqui simetria bilateral, triblásticos, eles já são pseudocelomados, não tem celoma, é uma estrutura que faz as funções, mas não vem ali da mesoderme, né? São protostômios, o blastóporo dá origem à boca, né, primeiro, corpo em forma de fio, não tem sistema respiratório e circulatório, tudo é por difusão, sistema nervoso com anel nervoso, cordões nervosos, e em geral são dioicos, ou seja, você tem um indivíduo masculino, macho e o outro fêmea. Aqui também tem uma tabela que eu preparei para vocês, com as 3 principais doenças. Na verdade, tem mais uma tabela aqui, são 5 doenças importantes que eu recomendo que você estude, lembrando sempre de diferenciar o hospedeiro definitivo e intermediário e medidas profiláticas. Como eu comentei com vocês, gente, essas doenças são preveníveis com saneamento básico, com higiene pessoal e estrutura para essas pessoas que vivem em lugares periféricos, né? Só que, infelizmente, essas pessoas não têm informação, não sabem que podem simplesmente evitar doenças lavando as mãos com higiene pessoal básica e não sabem que determinados sintomas podem indicar que elas têm algum parasita. Então, é só ir a uma unidade de saúde e esses remédios para tratar essas doenças, gente, estão gratuitos e são disponibilizados de forma gratuita a partir do momento que o seu exame de fezes dá positivo. Tá? Então, estudem ascaridíase, estudem ancilostomose, que é o famoso amarelão, né? Famoso nos escritos aí do Monteiro Lobato, certo? Depois a gente tem a enterobiose, né? Que é o Enterobius verbicularis, que é o oxiurus, também conhecido. A gente tem a filariose linfática, a famosa elefantíase, que é transmitida por um vetorzinho, né? E temos a dermatite pruriginosa, que é o famoso bicho geográfico. Então, estudem bastante essas doenças. Eu sei que é bastante coisa, mas se dedique, porque essas são muito quentes para o Enem e para o vestibular, especialmente por causa desses pontos que eu comentei com vocês. A gente se vê na correção das questões. Até a próxima. Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Vamos agora
estudar uma aula muito interessante e muito importante. Essa aula é sobre princípios básicos de uma onda. Meu nome é Kielaine e sou a sua professora de física da chave do Enem. Vamos lá estudar um pouco sobre ondas. Uma onda, vamos começar com a definição, né? Uma onda é uma perturbação que se propaga através do meio do espaço, transportando energia sem transportar matéria. Então, nós temos ali um bumbo, um chocalho. Toda vez que há uma perturbação, vai haver uma onda. Mas quais tipos de ondas que nós temos? Nós vamos estudar hoje. E como nós podemos classificar uma onda? Nós podemos classificar a onda pela natureza, pela liberdade de propagação, pela direção da perturbação e pela periodicidade. Nós vamos ver cada uma dessas classificações aqui, tá? Vamos começar com a natureza. Existem ondas mecânicas e existem ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar, por exemplo, a água, o ar, uma corda. Os exemplos são ondas sonoras, o som que nós ouvimos, ondas de uma corda ou ondas de uma pedra caindo num lago. Uma onda eletromagnética pode se propagar tanto em meios materiais quanto no vácuo, como no espaço sideral. O exemplo é luz visível, ondas de rádio, raio-x e as micro-ondas. Para que se possa se propagar o som, é necessário que tenha um meio material para que ele possa se propagar. Já ondas eletromagnéticas, que é a luz, não, tá? E a velocidade de propagação das duas é muito diferente uma da outra também, tá? A direção de propagação. Existem ondas transversais, nós vamos ver mais a seguir, logo a seguir, ondas longitudinais. Ondas transversais, a direção de vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, por exemplo, aqui, ondas numa corda, ele está oscilando em Y, mas ela está se propagando em X, por isso que elas são perpendiculares, tá bom? Toda vez que ele se vibra numa direção e se propaga em outra, é uma onda transversal. Um exemplo, ondas na corda, como vocês estão vendo aí. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Existem também as ondas longitudinais. A direção de vibração das partículas ela é paralela à direção de propagação de uma onda. Então, ondas sonoras, as ondas de uma mola, vocês conseguem ver ali. Ou seja, ele está oscilando em X e se propagando em X. Então, por isso que elas dizem que elas são paralelas, tá bom? Então, uma onda sonora é uma onda longitudinal. Uma onda transversal, por exemplo, é a luz. Periodicidade, uma onda periódica. O que é uma onda periódica? É que é fácil calcular sua frequência e seu período. Então, nós aqui desenhamos uma onda periódica e nós vamos conhecer cada elemento dessa onda. Então, vamos lá. Período, vocês já viram no primeiro ano de ensino médio o que é período. Período é o tempo, lá no primeiro ano de ensino médio é o tempo de uma volta. Aqui é o tempo decorrido de uma única oscilação em segundos, tá? Então, período representado por T maiúsculo, que é dado em segundos, é o tempo de uma única oscilação completa. Frequência é o número de oscilações que se dá num determinado tempo. Se esse tempo for em segundos, a unidade é em hertz, tá bom? Temos o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois nós alternados, tá? Nós não temos nós aqui, mas nós temos duas cristas. Lá no alto, lá do alto, vocês estão vendo que temos essa distância entre as duas cristas, nós chamamos isso de comprimento de onda, tá? E a amplitude é a distância entre a crista e a posição de equilíbrio, tá bom? Então, período é o tempo, é o tempo de uma única oscilação. Frequência é o número de oscilações efetuadas num determinado tempo. Comprimento de onda é a distância de duas cristas ou também o início de dois vales, tá?
E a amplitude é o tamanho da onda, tá? Quando nós falamos de frequência, quanto maior o número de oscilações, maior é a frequência, porque a frequência é o número de oscilações em um determinado tempo. Então, vocês estão vendo ali várias ondas de com várias frequências diferentes. Então, se você comparar a primeira onda, que é a vermelha, comparado com a onda rosa, vocês estão vendo que ali que a onda rosa tem uma frequência maior. Sabe por quê? Porque ela oscila muito mais vezes num determinado tempo. Lembrando que a frequência é sempre o inverso do período. Frequência é 1 sobre o período. Quando nós falamos sobre a amplitude de uma onda, nós estamos falando da quantidade de energia que essa onda carrega. Então, quando a gente fala lá sobre som, ondas sonoras, é como se quanto mais eu aumento o volume do meu som, maior é a quantidade de energia que ele carrega. Quanto maior é a onda da praia, mais difícil é ficar em pé, né? Quando você está lá tomando banho de mar. Então, a amplitude está relacionado à quantidade de energia que essa onda está carregando. Então, nós temos ali dois exemplos, uma com uma amplitude maior, outra com uma amplitude menor. Só que como que essas ondas se propagam? Tanto as ondas eletromagnéticas quanto ondas sonoras, elas se propagam da mesma maneira, tá? Então, se eu pego lá a fórmula da velocidade média, que é a distância sobre tempo, a distância que ele percorre é um comprimento de onda e o tempo é um período. Então, comprimento de onda dividido pelo período, o período é 1 sobre f. Então, a velocidade de propagação será igual ao comprimento de onda que é dado em metros vezes a frequência que é dado em hertz. Então, nós temos ali um comprimento de onda, que é entre dois picos, por exemplo. Se você souber esse comprimento de onda e a frequência, lembrando que quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, falamos de raio-x, infravermelho, ultravioleta, são valores de frequências altíssimos, então é 10 na 6, 10 na 8, mas quando nós falamos de ondas sonoras, a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Olhem só, 340 metros por segundo a velocidade do som no ar. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Olha só a diferença dessas duas velocidades de propagação. Só que é muito interessante, por quê? Porque toda vez que você vê alguém falando, a imagem ela chega com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, mas o som chega a uma velocidade de 340 metros por segundo. Olha só a diferença de velocidade. E nós conseguimos ver a pessoa falando e escutar a pessoa falando ao mesmo tempo. Quem faz esse jogo de imagem e som? O nosso cérebro. O nosso cérebro retarda a velocidade da imagem para que som e imagem cheguem juntos. Nosso Deus é maravilhoso, né? Imagina só se eles viessem com velocidade de propagação totalmente diferente. A gente não ia entender quando alguém falasse. Mas eles chegam exatamente juntos porque o nosso cérebro ele tem essa tendência de retardar a velocidade da luz para que eles cheguem exatamente juntos à informação. Então, a velocidade de propagação de uma onda depende do seu comprimento vezes a frequência. Não esqueça das unidades medidas. Às vezes, o comprimento de onda vem em centímetros e você precisa passar para metros. Agora, você vai lá, pegue o seu simulado e faça as 3 questõezinhas relacionadas às características de ondas, tanto eletromagnéticas quanto ondas sonoras, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima aula. Boa noite, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Química, de Ciências da Natureza, nós vamos para o módulo 1, né? Segundo semestre, já descansaram, agora a gente vai voltar para o nosso ritmo. Então, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre cinética química, né? Nós vamos começar a falar sobre velocidade das reações, tá? Então,
como que uma reação ela ocorre? Eu vou misturar, né? Vou colocar duas substâncias que interagem entre si e eu vou conseguir, além de produzir algo, eu consigo medir a velocidade com que essa reação ela está acontecendo. Então, a cinética, nós vamos trabalhar com a velocidade da reação, nós vamos medir, é possível medir a quantidade de reagente que é consumida, a quantidade de reagente que está sendo consumido, concentração e o tempo que isso está levando para consumo, ou também eu consigo medir a quantidade de produto e a velocidade com que esse produto está sendo formado. Então, por exemplo, né, a gente vai usar sempre uma unidade de mol por litro, enfim, de concentração por tempo, segundos, minutos, horas, dias, enfim. Aqui do lado eu coloquei um gráfico para vocês analisarem. É um gráfico de concentração por tempo. Por quê? Porque eu vou trabalhar na cinética, na velocidade da reação, com a concentração, diminuição ou aumento dessa concentração, e o tempo, ou seja, de acordo com o desenrolar da reação, com o tempo com que essa reação está acontecendo. Então, quando nós olhamos esse gráfico, é possível identificar duas curvas que estão começando na parte mais alta do eixo Y ali, né, da concentração, e elas, com o passar do tempo, elas começam a diminuir, certo? Do H2 e do N2. Já a nossa terceira curva, ela faz o processo inverso. No tempo zero, a concentração dela é zero, e aí, conforme o tempo vai passando, essa concentração ela vai aumentando, essa curva, né, ela vai subindo ali, que é o NH3. Esse daqui é um exemplo genérico, né, para a gente entender. Bom, qual das curvas representa reagente e qual das curvas representa produto? Quando nós começamos uma reação química, o que eu vou ter em maior quantidade? Eu tenho o reagente, que são aquelas substâncias que eu coloquei para a reação de fato acontecer. Então, a maior concentração, a maior quantidade que eu vou ter são dos reagentes. Então, as concentrações que começam lá em cima indicam concentração de reagente. E esses reagentes, eles começam a interagir, então minha reação ela começa a acontecer e o tempo vai passando. Se eu estou tendo formação de produto, é porque eu estou consumindo esse reagente para formar o produto. Então, a curva, que ela começa no zero e vai aumentando com o passar do tempo, é a curva que indica aquilo que eu estou formando, aquilo que eu estou produzindo. Nesse caso, essa curva representa os produtos das reações. Porque antes da reação acontecer, eu não tenho nada produzido, eu não tenho nada formado. Com o passar do tempo, eu vou aumentando um pouquinho de cada vez essa concentração até chegar numa quantidade muito maior e depois estabilizar ou finalizar, né? Por quê? Porque daí meu reagente acaba, minha reação para, e aí a quantidade de produto que eu produzi até o momento também cessa. Como que eu calculo a velocidade média de uma reação? Bom, eu coloquei o S aqui de substância, eu ia colocar de reagente, mas não é o ΔS de deslocamento da física. Apesar de a gente adotar a mesma fórmula, né, que é velocidade média, ΔS por ΔT, que é deslocamento por tempo, não tem como eu calcular na química o deslocamento de uma reação, mas eu coloquei o colchetes ali, o S no meio, porque esse colchete representa a concentração da substância. Então, ao invés de usar o deslocamento, nós vamos usar a concentração, dividido pelo tempo, né, pela variação do tempo com que essa reação ela demorou ali para acontecer, ou pelo menos para chegar nas concentrações que eu estou trabalhando. Então, esse é o cálculo da velocidade média para reação química. Na química, é concentração por tempo. E o que vai acontecer? Essa concentração ela é expressa normalmente em mol por litro, né? Uma unidade mais geral para a concentração. E o ΔT, aí a variação do tempo, ela vai ser expressa em segundos, minutos, horas, enfim, vai depender do que o exercício da reação, do tempo da reação. A velocidade, então, a variação é sempre final menos inicial, então concentração final menos concentração inicial, tempo final menos tempo inicial.
O que que acontece? O tempo é sempre, o inicial é sempre tempo zero, né? Na maioria dos casos, a gente vai pegar lá do início da reação até o momento ali, um tempo em que eu quero parar essa reação química. Então, inicial menos final. Agora, a concentração, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque vai depender muito do que eu estou analisando. Se eu vou analisar o reagente ou se eu estou analisando o produto. Por que que eu estou falando isso? Porque a concentração final, quando eu estou analisando o produto, aquilo que foi produzido, a concentração final vai ser maior do que a concentração inicial. Então, eu vou ter algo positivo. Agora, quando eu for calcular a velocidade média, por exemplo, da reação, do consumo do reagente, ou seja, eu quero trabalhar com a concentração daquilo que reagiu, a concentração final do meu reagente é sempre menor que a concentração inicial. Então, nesse caso, eu vou ter um valor negativo. E aí, na fórmula da velocidade, a gente acaba adotando, né, o módulo, né, que depois no final você multiplica por -1 e deixa aquele valor negativo positivo. Na química, a gente pode, em alguns momentos, falar dessa velocidade com um sinal negativo, tá? Por quê? Porque quando a velocidade média ela for menor que zero, ou seja, ela vai chegar ali no seu cálculo, você vai pegar e obter um resultado negativo, esse sinal negativo não indica que a velocidade ela é negativa, tá? Mas ele indica que, na verdade, aquela substância que você está trabalhando, ela está sendo consumida. E a única coisa que eu consumo numa reação química são os reagentes. Então, a velocidade média, quando ela for menor que zero, quer dizer que eu estou trabalhando com o reagente, né? Os reagentes da reação química. Agora, quando a velocidade média for maior que zero, isso, né, posso colocar em módulo ou tirar do módulo, indica que eu estou formando o produto. Quer dizer que no final, né, a velocidade média ela vai ser positiva porque eu estou formando algo. Então, o sinal negativo, né, acompanhando ali a velocidade média, ele só está indicando o consumo, tá? Não uma desaceleração. Mas eu preciso tomar esse cuidado. Mas ele está indicando o consumo. E se for positivo, ele está indicando, então, a formação. Qual é o efeito da concentração sobre a velocidade? Então, quanto a concentração do reagente vai influenciar na velocidade com que a reação ela vai acontecer. Então, para cada reação química, para que ela ocorra, o que tem que, né, o principal é que os átomos e as moléculas, elas se choquem. Eu preciso que uma molécula comece a trombe na outra. Só que esse choque ele não pode acontecer de qualquer forma, ele não pode acontecer, né, de forma aleatória. Ele tem uma ordem, ele tem uma quantidade de energia envolvida para de fato acontecer. Então, primeira coisa, os reagentes eles precisam se aproximar. Não adianta eu ter um reagente num pote, reagente no outro pote, vamos falar agora em termos, né? Um reagente num becker e outro reagente no outro becker. Se eu não colocar os dois em contatos, como que eu vou ter uma aproximação dessas moléculas, desses elementos? Então, primeira coisa, preciso aproximar esses elementos. Depois, quando eles aproximarem, quando eu colocar eles para reagir, começa uma absorção de energia até a formação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? O complexo ativado, ele é no momento exato em que a ligação química que eu tinha antes entre os átomos, ela está se rompendo e simultaneamente, ao mesmo tempo, a ligação nova que vai ser formada para formar o meu produto começa também a ser formada. Então, o complexo ativado é alguma coisa que está quebrando e está formando ao mesmo tempo. Nós vamos ver um desenho depois explicando essa parte. E depois que eles se aproximarem, depois que eu formar o complexo ativado, eu tenho a formação, então, dos produtos. E isso só é possível quando eu coloco essas substâncias em contato. Então, quando nós analisamos esse gráfico que está ao lado, esse gráfico aqui, ele é o mesmo gráfico que nós usamos lá na termoquímica, de uma reação endotérmica, uma reação exotérmica. Por quê? Porque quando eu trabalho com os meus reagentes, eles por si só já têm uma quantidade de energia. Toda a reação, para que ela comece a acontecer, o sistema primeiro absorve, por isso que a curva vai, né? Por isso que ele sai de um momento contínuo e começa a aumentar essa curva.
certo? E aí ele chega até o ponto mais alto da curva, que está ali na setinha, né, lá na marca dos 60. Nesse ponto mais alto é onde eu tenho a formação do complexo ativado, tá vendo? Ó, A e B. Então, pontilhados indicando as ligações que começaram a ser formadas e as ligações que estão começando a quebrar. E depois desse complexo ativado, do ponto mais alto da curva, o que começa a acontecer com a energia? A gente começa a ver um declínio, né? Vai decaindo ali a energia, vai diminuindo. Por quê? Porque agora que eu estou formando as novas ligações, a energia vai diminuindo. Se é um processo endotérmico, essa diminuição vai ser menor. Se é um processo exotérmico, essa diminuição ali vai ser maior. Mas o que importa para nós agora, na cinética, é essa diferença da entalpia, né, da energia lá do reagente, na hora que a minha reação vai começar, até o ponto mais alto da curva. Então, essa distância ali é a energia de ativação que nós chamamos, né? A energia que eu preciso que o sistema absorva para, de fato, a reação começar a acontecer, para eu começar a formar os complexos ativados e depois, né, desencadear ali na formação dos produtos. Bom, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Então, a gente tem alguns fatores que irão alterar essas velocidades das reações. Né? Essa parte aqui a gente vê um pouquinho no finalzinho do módulo 1 e também no módulo 2, né? A concentração é um dos fatores. Por quê? Quanto mais eu tenho, quanto mais moléculas eu tenho no meio, maior a probabilidade de choque. Vamos imaginar um cenário comigo. A gente pega uma sala de aula, certo? Você com os seus colegas. E se eu pedir para vocês correrem na sala, tem um espaço ainda entre vocês, né? Então, vocês vão correr. A probabilidade de alguém trombar em alguém é menor, mas acontece, em algum momento pode acontecer. Mas, se eu pegar e colocar uma outra turma junto, vou adicionar mais alunos. Então, eu estou aumentando a concentração de alunos naquela sala. E peço para vocês correrem, se movimentarem. Qual vai ser a probabilidade de choque? A probabilidade de choque agora, né, é maior, porque eu tenho mais pessoas no mesmo espaço e estão todas agitadas, né, com uma energia muito alta. Então, em algum momento, pode ter um maior número de colisões. Então, aumentar a concentração aumenta a velocidade da reação, por quê? Porque eu vou ter maior probabilidade de choques efetivos. O que acontece então? Olha lá, você vai ter uma frequência dessas colisões. Então, aqui eu coloquei um desenho, porque primeiro eu queria que vocês imaginassem aí a turma de vocês. Mas, ó, se nós olharmos na menor concentração, eu tenho moléculas, vai acontecer a reação, mas vai demorar mais tempo, porque até que uma encontra a outra, até que o choque aconteça, porque não adianta também o choque acontecer de forma frontal, né? E não tem energia suficiente. Então, tem que ter a combinação dos dois, energia e orientação, certo? Quanto maior a concentração, quer dizer que eu tenho mais moléculas, então maior probabilidade, então, de colisão, tá? Bom, a colisão, ela pode também ser classificada como efetiva e não efetiva. Quando eu tenho uma colisão não efetiva, quer dizer que as moléculas vão trombar, mas não vai formar produto. Por quê? Porque essa colisão aconteceu com uma orientação diferente, com uma energia diferente. Então, sempre eu tenho que ter a orientação, tem que ser favorável à colisão, para que ela ocorra, né? Então, não pode ser, por exemplo, uma molécula de frente e a outra molécula não. Né? Igual o primeiro exemplo, ó, colisão não efetiva, não ocorre reação. Por quê? Porque eu vou ter apenas um dos átomos, né, de uma das substâncias interagindo com a outra, né, da outra substância. Também não pode ser as duas, né, de comprido, porque só vou ter ali a colisão entre as duas da extremidade, as outras duas não vão colidir, não tem como ter a troca ali de energia. Então, a colisão, ela tem que ser frontal. Para ser efetiva, ela tem que ser frontal. Se eu colocar os dois e a energia for suficiente, ó, todo mundo vai, né, as moléculas vão se chocar e aí a gente tem a formação de produtos novos. Então, apenas nesse quadro, no terceiro exemplo, é que a gente tem uma colisão efetiva entre as moléculas com a formação de substâncias diferentes. A energia cinética, ou seja, a energia de movimento dessas moléculas, ela tem que ser suficiente. Por quê? Não adianta nada eu tentar lá formar uma molécula nova e só uma molécula só relar na outra. Não, tem que ser energia suficiente.
Um exemplo para essa parte da energia suficiente é nós pensarmos nas pecinhas de Lego. Se você pegar uma peça de Lego e for montar, se você só colocar uma peça sobre a outra, vai encaixar? Não, né? No primeiro momento ela vai tombar lá, vai desmontar aquilo que você está tentando montar. Então você tem que colocar a pecinha no encaixe certo, então colisão efetiva, né? No encaixe correto, e você tem que pressionar, então tem que ter uma força também suficiente para que ocorra aquele encaixe. É a mesma coisa na reação química. Eu preciso de uma orientação, preciso que todas as pecinhas estejam bem organizadas ali e preciso de uma força para juntar, né, essas pecinhas e formar a substância nova. Aí entra a energia de ativação. Perdão, porque esse tempinho aqui, ó, deixa a garganta, né, maravilhosa. Nós temos a energia de ativação. Então, a energia de ativação, EA, é a energia mínima, é o mínimo que eu preciso de energia para o sistema, para as moléculas, para que a reação ocorra, para que quando a colisão de forma eficaz, ou seja, a colisão frontal, for acontecer, se eu tiver com energia suficiente, a reação acontece. Se eu tiver lá certinho, mas eu não tiver energia, a reação não vai acontecer, igual eu falei anteriormente. Então, quanto maior o seu valor dessa energia mínima, mais lenta será a reação. Por quê? Olha, quanto mais energia o meu sistema precisa absorver, mais tempo eu vou demorar para chegar lá no topo da curva, né? Então, se eu tenho curvas muito altas, eu tenho uma energia de ativação muito alta, eu preciso absorver muita energia. Logo, demanda muito mais tempo, né? Então, para chegar lá no complexo ativado. Então, eu tenho fatores que alteram a velocidade de uma reação química, que ele vai atuar exatamente nessa energia de ativação. Ele vai alterar a energia de ativação, que no caso são os catalisadores. A gente vai falar também um pouquinho, né? Dar uns spoilers já da próxima aula, trazer um pouquinho para essa. Então, o gráfico novamente, né, do reagente, aí a absorção de energia, depois a liberação de energia e a formação do produto. Então, a energia de ativação é justamente essa distância entre a entalpia dos reagentes até o complexo ativado, até o pico ali do gráfico. E nesse caso, olha só, você tem reagentes em colisão efetiva, os reagentes de forma frontal. Você tem energia suficiente, energia de ativação, energia mínima, e aí elas colidem e depois elas começam a liberar aquela energia e formar os produtos. Então, a reação química ela envolve todos esses passos. Não é porque eu coloquei no becker que a reação vai acontecer, precisa de vários fatores juntos. Aqui, ó, outro gráfico, ó, o que acontece com os catalisadores? A energia de ativação, então aquela energia para formar o complexo ativado, é o que vai determinar se é uma reação mais lenta, se é uma reação mais rápida. Os catalisadores, eles são substâncias, produtos que são adicionados, né, no meio reacional para acelerar o processo. Reações que demorariam horas para demorar segundos, minutos. Reações que demorariam dias, semanas para demorar algumas horas. Como que esse catalisador atua? Ele não vai, isso tem que ficar muito claro para vocês, eles não, né, o catalisador ele não vai influenciar nem no produto, nem no reagente. Então, você pode ver que da onde saiu, né, a linha vermelha e a linha azul, e elas estão chegando no mesmo ponto. Por quê? Porque não interfere no produto. Mas o catalisador interfere na energia de ativação. Então, o catalisador, ele acelera as reações químicas porque ele vai diminuir a energia de ativação. O catalisador é o único que vai, de fato, alterar a energia de ativação. Então, tem que ficar muito claro isso, tá? Porque é muito comum o pessoal falar de outros fatores que alteram a velocidade da reação química, mas acabar falando que esses outros fatores também alteram a energia de ativação. Não. A única forma de alterar a energia de ativação, diminuindo ela para a reação ser mais rápida, é utilizando catalisadores, tá? Então, isso tem que ser grifado, destacado, usado caneta neon, enfim, post-it, mas essa parte ela é muito importante.
Depois a gente tem também alguns efeitos relacionados à temperatura. A temperatura ela também influencia na velocidade da reação. Por quê? Porque eu preciso de uma maior agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas, mais elas se movimentam, mais energia elas têm para a colisão efetiva. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Isso quando eu tenho reações, né, que absorvem energia, né? Depende da reação se ela está liberando energia. Às vezes, aumentar a temperatura não vai acelerar o processo. Então, tem que olhar se é um caso endotérmico ou exotérmico. Porque eu vou aumentar, então, a energia cinética, vou aumentar o número de choques efetivos, ok? E o efeito da superfície de contato. Então, nós falamos do catalisador, que ele vai alterar a energia de ativação, só é o único que faz isso. A temperatura acelera a reação porque aumenta a agitação das moléculas. Então, imagina só, né? Você pega ali uma sala de segundo ano e fala assim, corre. Alguns vão correr empolgados, outros não. Pega uma sala de sexto ano e fala, corre. Nossa vida, eles correm porque a energia de movimento deles é muito maior, né? Então, consequentemente, a probabilidade deles se chocarem é maior, porque a energia é maior, certo? Agora, o efeito da superfície de contato. Como que eu faço isso? Então, um exemplo muito clássico, né, são os comprimidos efervescentes. Se eu colocar o comprimido efervescente na água, começa a desgastar sempre as moléculas da superfície, vai desgastando, desgastando, até que o comprimido depois se dissolva por completo. Mas se eu comparar a velocidade com que o comprimido é consumido completamente e a velocidade com que as partículas do pó efervescente desaparecem, a gente percebe que na superfície de contato com o pó efervescente, esses fragmentos menores, eles são mais expostos, então a reação é mais rápida. Uma outra exemplo que eu gosto de usar é a questão do cozimento de qualquer alimento. Por que eu corto um alimento para cozinhar ele? Porque cortar ele aumenta a superfície de contato, consequentemente, ele vai cozinhar mais rápido. Aquelas moléculas do meio do alimento vão receber energia de forma mais rápida. Então, se eu colocar ali um ovo inteiro para fritar e fizer um ovo mexido, qual vai ficar pronto primeiro? O ovo mexido, né? Você tem que até tomar cuidado, mexer um pouquinho e pronto, já está pronto. Por quê? Porque eu vou fragmentar esse alimento, então mais pedaços vão receber calor mais rápido, enquanto o ovo eu tenho que esperar mais tempo, porque até chegar na parte de cima, né, quem gosta ali da gema mais durinha, até ele endurecer toda, né, aquela gema, vai demorar mais tempo, porque até o calor chegar lá, primeiro ele começa das extremidades e vai para o centro. Por isso que às vezes a bordinha do ovo, né, pode queimar, porque essas extremidades estão recebendo calor por mais tempo, né? Então, superfície de contato também é uma forma que altera a velocidade da reação. Então, nós falamos de velocidade média, que é relacionado a valor da concentração, né? Concentração final menos inicial, ou do produto, ou do reagente, dividido pelo tempo, pela variação do tempo, né? Então, se eu tenho uma velocidade média ali negativa, quer dizer que eu estou falando do consumo, eu estou falando do reagente. Se eu tiver uma velocidade média positiva, eu estou falando daquilo que está sendo formado, produzido. Falamos também da energia de ativação, da colisão efetiva, e também de alguns fatores que alteram a velocidade dessa reação, já aproveitando o gancho, né, da energia de ativação e da colisão efetiva. E com isso, pessoal, a minha aula teórica de hoje se encerra, mas depois nós temos os exercícios e nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau! Galerinha, a aula passa voando, né? Um pouco mais longa essa aula, afinal de contas, né? Natureza, nós temos 3 componentes com bastante conteúdo ali. Espero que você tenha compreendido. E agora vamos para a resolução de matemática. Dê uma olhadinha nesse formato onde você vai focar mais no exercício do que no professor. Quem sabe fica até melhor para você guardar e lembrar o conteúdo. Fechou então?
Depois da aula, abre simulado de natureza, não se esqueça disso. E eu vejo vocês na próxima semana com Ciências Humanas, que é a minha área. Eu volto também como professor na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Fala, meu aluno, tudo bem com você? Vamos corrigir nosso simulado? Preparados? Pegue tudo aí que você precisa, deixa na mesa e vamos embora, porque a primeira pergunta já está na tela. E ela diz o seguinte: ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, isso, obtém-se qual número? Então, vamos lá, bem de boa. Um dodecágono, ele, claro, tem 12 lados, então a gente aplica a nossa fórmula, que nós aprendemos lá na nossa aula que você já assistiu da semana passada. Então, aplicando o valor de 12 para o número de lados, a gente tem 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2, mais 12, que é o número de lados, obtemos 66, alternativa letra A. Questão de número 2 do Instituto Federal do Ceará, um abraço aí para os nossos amigos do Nordeste, cearenses, diz o seguinte: o hexágono convexo possui 3 ângulos internos retos e outros 3 que medem y graus cada. O valor de y tem que ser quanto? Bom, a gente vai aplicar a nossa fórmula que diz que a soma de todos os ângulos internos ele é igual a 180 vezes 6 vezes o número de lados menos 2. Isso vai nos fornecer essa soma geral. Então, 180 vezes 6, já que é um hexágono, né, tem 6 lados, menos 2 nos fornece 180 vezes 4, 720, mas não acaba por aí. E ele quer os outros 3 que medem y. Então, fica fácil, porque 3 vezes 90, que são os 3 ângulos internos retos, mais 3 vezes y, que é a quantidade de graus que eu quero determinar, tem que ser igual a 720, que é a soma total dos ângulos internos. Aí fica fácil, só isolar o valor de y, 150, alternativa letra B. Maneirinha, fácil, fácil. Vamos para a próxima? A questão de número 3 é do Instituto Federal lá de São Paulo, e ela nos traz uma figura de ruas, de um mapa, só que essa figura está rasgada. E ela nos dá algumas informações. Ela nos diz que uma pessoa pegou um mapa rasgado que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Na parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é de 90 graus. Perfeito, isso é fácil. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é de 110, e o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte é 100. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno, na parte rasgada do mapa é de quanto? Bom, é só a gente terminar de preencher e perceber claramente. Se eu já tenho 90 mais 100, mais o valor que eu quero achar, vamos chamar de x, isolo o valor de x da minha equaçãozinha, encontro o valor de 60 graus. E fica óbvio, já que a soma precisa dar 360 graus, tá? Então, alternativa letra B, facilmente mandamos bem nessa também. Questão de número 4, ela nos diz o seguinte: ela pede para a gente construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola. Vai falar que vem do origami e tal, mas ela diz o seguinte: a base de um origami é o conhecimento do mundo. Um jovem resolveu construir um cisne usando uma técnica de origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Então já nos dá as dimensões desse papel. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é de quanto? Aquela parte lateral ali. Quanto é que fica? Vamos pensar o seguinte: a gente sabe que AD precisa ser igual a AB. Ok? Tranquilo? Beleza? ABC, perdão. Já que são as laterais do retângulo. Fácil. Então, AB vai ter que medir 12. E AB tem que ser igual a DC, que neste caso vai medir 18. Então, só sobra para nós que DE precisa ser 6, já que é a metade ali dos 12. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente obtém facilmente o AE. O AE vai ser raiz de 5 vezes 5. 6 raiz de 5, tá?
Alternativa letra D também. Questão de número 5 nos diz assim: a unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Aí ele fala, diferentemente do que muitos imaginam, dizer que uma tela de TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme mostra a ilustração. Aí ele nos fala algo interessante, ele fala que o administrador do museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas e que tem a razão do comprimento pela altura na proporção de 4:3. 4 para comprimento, 3 para altura. E precisa calcular o comprimento dessa TV. Então, qual que vai ser esse comprimento C? Bem tranquilo. A gente sabe que a razão da altura pelo comprimento vai ser C sobre A, que é 4/3. Então, a gente consegue achar o valor da altura isolando ali na nossa fração, na nossa proporção, através da multiplicação cruzada. Então, se x é igual a 20, ele falou para nós, na própria questão, ela é 20 polegadas, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, porque a gente acha um dos catetos para achar o outro cateto que a gente tanto necessita, tá? Que é o cateto adjacente. Dito isso, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente encontra lá a alternativa letra D também de novo. D de Deus. O D de Deus tá todo vapor na nossa resolução de hoje. Questão de número 6, ele nos dá duas figuras. Uma é a figura do triângulo, que é um instrumento utilizado, um instrumento de percussão utilizado principalmente em estilos como forró e alguns outros estilos musicais. E ele fala, qual é o perímetro dessa barra de ferro no triângulo? Qual que seria esse perímetro, professor? Bom, imagina comigo o seguinte, já tenho algumas medidas. Entre elas eu tenho a própria altura do triângulo. E ele fala para nós que esse triângulo ele é equilátero. Aí fica fácil, porque a altura de um triângulo equilátero ele é conhecido. Basta a gente aplicar a fórmula do triângulo equilátero e aí desenvolver os valores que a gente tanto quer. Que neste caso, no final das contas, vai dar 27,18. A questão 7 do Enem, ela mostra para nós uma figura e ela pede para que a gente determine quem é essa área, né, que tanto necessita. Bom, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se a gente pegar o que a questão nos deu, que ela fala que a nossa área vai ser duas vezes a área dividido pela altura me dá a base, então a gente consegue achar esses valores. Neste caso, BC vai ter que ser igual a 2Bzinho, que é duas alturas, aquele lado, e o lado AD precisa ser 3 vezes a base. Aí fica fácil. Por isso, se a gente pegar a razão, que BC está para D, então 2B está para 3B. Cancelando B naquela nossa fração, a gente fica na razão de 2/3. Questão de número 8 é bem extensa e ela te dá duas figuras, mas ela só quer complicar a tua vida no texto, tá? Ela vai te dar um triângulo T1 e ela vai te dar um triângulo T2. E ele quer que você classifique esses triângulos em retângulo escaleno, octângulo escaleno, de acordo com a forma dele. Vamos para o que interessa. Vamos pegar as figuras e separar elas de acordo com seus triângulos, tá? O primeiro triângulo, que a gente vai chamar de T1, que é a posição 1, né, a primeira figura ali para nós, o enunciado fornece que o cabo forma um triângulo, um ângulo reto com o braço. Daí é fácil. Se forma um ângulo reto, daí temos um triângulo retângulo. Porém, o cabo ele tem 16 metros e o braço 12. O segmento que falta para fechar o triângulo é a hipotenusa, já que é um triângulo retângulo, que não pode ser qualquer cateto, né, igual aos catetos. Temos, então, 3 lados com medidas diferentes. Por isso, só pode ser um triângulo escaleno, tá? Beleza. Dito isso, o primeiro triângulo que ele quer descobrir, o T1, só pode ser um retângulo e escaleno. Porque a gente tem nessa posição duas vezes dois triângulos, um retângulo e outro escaleno. O T2 ele nos fornece a mesma coisa. E quando a gente observa, a gente vê que tem ângulos de 60 graus. Ficou muito fácil. Se tem ângulos de 60 graus, obviamente é um triângulo equilátero, tá? E a gente percebe que ele também é um acutângulo, ok? Já que sobra 120 para os outros lados iguais, 60 para cada um. Dito isto, a alternativa letra E resolve o nosso problema. Retângulo escaleno e ocutângulo escaleno. A questão de número 10 diz que Joana irá construir triângulos utilizando varetas de madeira. Ela não preparou as varetas
e as separou em trios para montar os seus triângulos. Em qual alternativa Joana não irá conseguir montar, desculpa, o seu triângulo? Bom, a gente precisa partir da condição de existência de um triângulo, que diz que a medida de um lado deve ser menor que a soma dos outros dois, tá? Então pensa comigo. Um lado tem que medir 3. E a soma dele precisa ser menor, tem que ser maior do que 3. Então, se eu pensar nas minhas alternativas, 6 mais 11 está dentro. Se eu pensar em um segundo lado que tem a medida 6, 3 mais 11 satisfaz a condição. Se eu pensar agora no lado que mede 11, 3 mais 6 não é menor do que 11, mede 9. Então, essa condição não é satisfeita. Dado isto, a gente já tem os lados que a gente precisa. 3, 6 e 11 é o lado que não satisfaz a condição, tá? Querido aluno, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, volta um pouquinho, dá uma pausa, coloca no 0,1 para poder entender melhor cada parte. Espero que você tenha curtido essa nossa resolução. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau!